Mercado de cripto despencando. Mais de 1,6 bilhões de dólares de liquidações aconteceram ontem e o Bitcoin tocou a marca dos 87 mil dólares, além de diversas altcoins perdendo aí mais do que 30% do seu valor em menos de 48 horas. Em meio a todo esse caos, fica difícil acreditar que nós temos uma perspectiva interessante no mercado de cripto, mas acredite, ter coragem agora pode ser o que vai fazer você multiplicar várias vezes o seu patrimônio. Isso porque no mês de abril, a gente pode ter uma mudança de tudo que está acontecendo no mercado de cripto, mas poucas pessoas de fato vão aproveitar isso, porque elas precisam entender o que está acontecendo agora e principalmente o que os grandes estão fazendo por trás dos panos que você não está vendo. E é exatamente o meu objetivo no vídeo de hoje. Hoje eu quero te explicar exatamente o contexto que nós estamos vivendo agora e te mostrar as perspectivas do que eu acredito que abril pode ser um mês de virada para o mercado de cripto e uma ótima oportunidade para você. Então o primeiro passo da nossa análise é entender exatamente o que está acontecendo no mercado de cripto e justamente porque o mercado de cripto desabou. Se você observa aqui no Crypto Bubbles, fica evidente que praticamente tudo que estava no mercado de cripto caiu ali os seus 7, 8, 10, até mesmo 20%. E diversas criptomoedas geraram um grande receio no mercado. O grande motivo dele, sim, é Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou ontem que ele iria ali implementar as tarifas em relação a México e Canadá. Isso fez que o mercado acreditasse que isso vai ser implementado no dia 4 de março, gerando um grande pânico e um processo de saída de risco na maioria dos ativos. Isso teve como consequência principal um processo que a gente chama de risk off, saída de risco, e que derrubou principalmente o preço do Bitcoin e diversas outras criptomoedas, fazendo com que ele chegasse numa zona crítica que era a faixa dos 90 mil dólares, que era uma zona que concentrava grande liquidez e gerou uma cascata de liquidação de diversos ativos, gerando mais de 1,6 bilhões de dólares em liquidações. Por consequência, a gente viu diversas altcoins perderem de forma significativa o valor e talvez a gente está vivenciando a maior crise do mercado de cripto desde setembro de 2024, momento onde a gente tinha um pessimismo instaurado no mercado de criptomoedas. E isso fica mais evidente porque desde quando a gente começou a falar dessa guerra de tarifas, no dia 31 de janeiro do ano de 2025, a gente tem ali o Bitcoin, a principal criptomoeda do mercado, caindo 19,35% e diversas outras altcoins sofreram ainda mais. Então tudo isso gera esse sentimento de desesperança e de receio que a gente está vendo. Não à toa que a gente pega o índice de medo e ganância do mercado, a gente tem ele em 25 pontos, o mercado entrando em medo extremo e tendo caído 59 pontos em 33 dias. Além disso, a gente tem uma grande quantidade de investidores de curto prazo no extremo prejuízo, pois eles estavam comprando ali Bitcoin acima dos 90 mil dólares e, principalmente, a gente tem um índice de surpresa econômica, que é a expectativa do mercado no seu menor patamar, também desde setembro de 2024. E esse é o contexto que nós estamos vivendo nesse exato momento do mercado de cripto. Um contexto de extremo pessimismo e de muita incerteza. Mas acredite, esse contexto também pode ser um contexto da gente observar boas oportunidades e é justamente sobre isso que eu quero te trazer essa visão agora. Só antes quero te pedir um favor. Se você puder deixar o like aqui no canal e se inscrever, isso me ajuda muito mesmo a trazer conteúdo de qualidade para você e te trazer as grandes oportunidades que estão acontecendo no mercado. Então não se esquece de se inscrever aqui para você sempre estar atualizado sobre tudo que é de melhor. E se você puder deixar essa contribuição que é o like para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade, isso muda muito a minha perspectiva. Mas vamos lá e vamos ao que interessa, que é entender por que eu acredito que o mês de abril pode ser um mês de grande virada para o mercado de cripto. E para isso, a gente tem que avaliar muito do contexto macroeconômico que nós estamos vivendo agora e, mais do que isso, também entender um pouco sobre expectativas que estão sendo construídas no mercado. Hoje, um dos maiores problemas do mercado é a falta de liquidez. Ou seja, os principais bancos centrais do mundo não estão imprimindo dinheiro, pelo contrário, estão retirando dinheiro da economia. E em momentos como esse, somado a um período de incerteza e instabilidade econômica, que é o que a gente vive agora por conta das questões de tarifas associadas ao governo Trump, fazem com que os investidores não estejam dispostos a assumir risco. Entretanto, abril pode ser um mês que muda toda essa perspectiva. Por quê? Primeiro, por conta da minuta da última reunião do Fed que aconteceu ali no final de janeiro deste ano, onde ela cita que vários membros do Fed estão observando o balanço atual do Fed e pensando que está na hora de parar de fazer a sua redução. Mas Orlando, o que isso significa? Vamos lá, deixa eu te explicar de forma mais didática. O balanço do Fed nada mais é do que as contas totais do Fed. Quando o Fed está em expansão de balanço, isso significa que o Fed está comprando ativos, ou seja, está colocando novos dólares na economia, o que faz com que ativos de risco, como o mercado de ações e de criptomoedas, suba bastante. Em contrapartida, quando o Fed está em um período de contração, ou seja, retirada de risco, isso tem o efeito
oposto, que é o efeito da gente tirar dinheiro do mercado e, por consequência, prejudicar ativos de risco. Desde o ano de 2022, a gente tem observado o Fed em um período de contração econômica, o que foi um dos grandes causadores do bear market, mercado de baixa das criptomoedas nos últimos anos. Entretanto, agora a gente está vendo um período que cada vez mais o Fed está retirando menos liquidez do mercado, ou seja, ele ainda está reduzindo o balanço, mas de forma mais leve. E agora foi a primeira vez que a gente teve uma situação significativa nas atas do Fed, que os membros do Fed estão pensando que está na hora de parar com isso, ou seja, fazer o balanço do Fed entrar em um platô e se estabilizar. Então, isso por si só já deveria ser uma notícia que iria animar o mercado. Entretanto, isso ainda não aconteceu e muito possivelmente pode ocorrer na próxima reunião do Fed, no dia 19 de março. Então, esse é o primeiro fator que pode contribuir para que abril seja um mês de virada. Além disso, uma outra coisa que é interessante da gente comentar é que o Fed também tem a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, que ele pausou o seu processo de corte de juros desde dezembro por conta do aumento da inflação. Entretanto, alguns indicadores mais profundos de inflação indicam que esses próximos meses a gente pode ver uma queda significativa na inflação. E isso, para a gente, seria algo fenomenal. Por quê? Porque construiria um ambiente de maior possibilidade de cortes de juros. Então, a gente tem justamente esse contexto agora, e isso faz com que eu acredite que o mercado pode estar equivocado, que ele está apostando ali apenas em 2 cortes de juros para o Fed, e a gente poderia ter uma antecipação de todos esses processos. Então isso faria que, por exemplo, a gente tivesse um primeiro corte de juros já em junho desse ano, o que seria um fator crucial para aquecer todo o mercado. Além disso, tem um outro detalhe que pouca gente está percebendo, mas que esse analista aqui, o Macro Alpha, que para mim é um dos melhores analistas de macro, citou em um recente tweet que ele fez nessa semana em relação ao Jerome Powell. Para quem não sabe, Jerome Powell nada mais é do que o chairman, presidente do Fed. E um dos seus grandes objetivos até o fim do seu mandato, que dura até 2026, é fazer com que os Estados Unidos entre em soft landing, ou seja, que ele consiga entregar a economia dos Estados Unidos em crescimento após um processo de corte de juros. E para isso, ele não poderia ter um momento de incerteza no mercado como a gente está vivendo agora. E, basicamente, esse pode ser um dos pontos mais interessantes. Com essa queda recente do mercado de cripto, que também foi acompanhado pelo mercado de ações, a gente poderia ver o Fed já mudando sua narrativa, que no final do ano passado era de um aperto monetário, de uma perspectiva de estabilização de juros, para um cenário que mais corte de juros no ano de 2024, nessa próxima reunião do dia 19 de março. Isso por si só também poderia ser um outro fator que animaria ainda mais o mercado e jogaria ao nosso favor. Além disso, vale a pena destacar em relação à China e Estados Unidos, que eles também estão em um momento de negociação para poder criar uma resolução em relação à guerra comercial que está acontecendo agora. E isso também tem data para acontecer em abril. Então todos esses fatores fazem que o mês de abril se torne um mês muito interessante. Mas será que os grandes institucionais perceberam isso e estão olhando para isso? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental da gente fazer e é um outro ponto que eu quero detalhar aqui para você. Só antes, eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber as melhores e mais detalhadas análises do mercado de cripto diariamente no teu e-mail e ainda fazer parte de um grupo exclusivo de WhatsApp que eu mando sempre atualizações fundamentais sobre tudo que está acontecendo no mercado de cripto, você tem a oportunidade agora. Basta clicar aqui no link e se inscrever no Crypto Today, que eu tô deixando o link no comentário fixado para você ter acesso a tudo isso. Já aproveita e deixa o like e se inscreve no canal. Mas vamos lá, vamos voltar e vamos entender o que os institucionais estão fazendo perante a todas essas dinâmicas. Então vamos lá e vamos entender o que os institucionais estão olhando. De modo geral, os institucionais continuam muito interessados no mercado de cripto, e eu destacaria alguns pontos principais. O primeiro foi o fundo de Abu Dhabi, que alocou mais de 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin recentemente. Além disso, se a gente pega os arquivos de novos players entrantes em ETFs, a gente teve um aumento significativo, tendo maior entrada desses players no último semestre do ano passado, outro grande indício positivo no mercado de cripto. Por fim, a gente tem a gestora Citadel, que é uma gestora de 65 bilhões de dólares, anunciando essa semana que também está entrando no mercado de cripto, que é um outro forte reforço e que mostra que o mercado de cripto tem uma perspectiva muito interessante. E o motivo de todas essas pessoas estarem olhando para o mercado de cripto, acredite se quiser, é pelo fato que eles estão enxergando uma perspectiva muito oportuna no ano de 2025, especialmente pela questão regulatória. Uma coisa que poucas pessoas perceberam em meio a esse caos no mercado de cripto é que a gente está tendo um outro forte catalisador acontecendo bem por baixo dos panos, que é toda a mudança que está acontecendo na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, desde a saída do seu antigo presidente, o Gary Gensler. Para quem não se lembra, o Gary Gensler era o presidente da SEC extremamente contrário ao mercado de cripto, e ele saiu justamente no momento que o Trump entrou, no dia 20 de janeiro
deste ano. E desde então, a SEC está revisando casos do mercado de cripto. E o que aconteceu? Basicamente foi um arquivamento histórico de diversos casos contrário ao mercado de cripto, o que é um forte impulsionador para o nosso mercado. Para você ter noção, só na última semana a gente teve o arquivamento do caso da SEC contra a Coinbase, nós tivemos o arquivamento do caso da SEC contra a Robinhood e nós tivemos o arquivamento do caso da SEC contra a Uniswap. Então, a gente já tem uma virada fundamental de regulação acontecendo nesse exato momento. Além de tudo isso, a gente ainda tem a probabilidade de mais 70% de aprovação de ETFs como Litecoin, XRP e Solana, o que pode ser outro fator que contribui com o mercado ainda mais, especialmente no contexto que a gente está vivenciando. Então, qual que é a minha leitura final para tudo que a gente está acontecendo aqui agora? Basicamente, na minha visão, a gente passou por um momento de liquidações de posições alavancadas, somado a esse momento de incerteza da guerra tarifária do Donald Trump. Mas a gente pode ver uma virada nessa guerra tarifária a partir de abril, junto com todo o contexto macroeconômico, o que seria um grande catalisador para o mercado de cripto, que também tem a favor toda a dinâmica regulatória e o posicionamento de investidores institucionais. O que me faz acreditar que o mês de abril pode ser um mês crucial e esse sentimento de pessimismo pode ser rapidamente revertido para um sentimento de euforia. Algo muito similar que aconteceu em setembro de 2024, quando o mercado estava no seu auge de pessimismo e que a gente saiu de uma zona de consolidação para depois um dos maiores movimentos de alta recente no mercado de cripto. E por isso que eu acredito que você não deveria estar abrindo mão do mercado de cripto agora, porque esse erro pode ser um erro extremamente fatal e caro para o teu portfólio. Pelo contrário, acho que você deveria estar olhando com muito carinho para esse mercado e dedicando cada vez mais tempo agora, porque é no momento que a gente está cheio de pessimistas que você pode fazer os seus melhores investimentos no mercado de cripto. Então, espero que você tenha gostado dessa análise. Essa análise tenha ajudado a ter uma visão maior no mercado de cripto. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também se inscrever no Crypto Today para você receber atualizações diárias de forma 100% gratuita. Um grande abraço e até logo.